E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre buzina e seus problemas irritantes nos Fuscas e derivados. Tanto o Fusca quanto a Brasília estão com um probleminha na buzina. A Brasília, acho que desde que eu comprei, então ela tá com um botão no painel para buzinar, tá funcionando, mas não é do jeito certo. Mas o Fusca tava direitinho, funcionando no botão do volante mesmo. E da última vez que eu saí, a buzina disparou no meio da rua, eu precisei arrancar a capa ali e puxar o fio para ela parar de buzinar. Tá assim até agora, eu não arrumei, mas eu comprei o reparo já para trocar também. E vamos fazer junto, tentar arrumar essa buzina e botar ela para funcionar do jeito certo. Bom, hoje, como a maioria das peças de reposição desses carros, a qualidade dos produtos não é muito legal. Então eu comprei duas de marca diferente. Uma é até mais completa, ela vem com as buchinhas do bumerangue também do volante, mas basicamente é a mesma coisa, são os parafusos, as buchinhas para isolar e as molas, e o contato aqui também, né? O que é mais problemático geralmente, o que me fez comprar dobrado, foram justamente essas buchas aqui que são isolantes, para o parafuso não encostar e fechar o contato da buzina. Se você apertar o parafuso muito forte, ela tende a rachar também e acaba durando pouco tempo. Então eu comprei duas, vou testar as duas, e a que der um resultado melhor vai ficar. Vamos lá! Bom, então deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Eu vou tirar a capinha, né? Aqui onde a gente toca a buzina. E o que acontece? A gente tem esse fio daqui, ele é o fio que vai para o negativo da buzina. Na verdade ela não tem negativo e positivo, né? Mas o positivo está ligado direto na buzina, ele fica sempre ligado. E o que faz ela disparar é fechar esse outro cabo aqui, que está no outro polo da buzina, fechar o contato com o negativo. E o que acontece? A coluna de direção está aterrada, ela faz parte do negativo do carro. E o que esse sistema daqui faz é simplesmente, quando você aperta, ele fecha o contato entre esse cabo daqui da buzina e o negativo, que está na coluna de direção. Então fechou esse contato, ela buzina. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ele está no pós-chave, né? Então ele só vai ligar aqui. Tá vendo? Encostou no negativo, ela buzina. E o trabalho dessa peça daqui é justamente fazer isso, fechar, ela fica presa aqui, e quando você aperta, o objetivo dela é fechar o contato com o terra que está aqui na barra de direção. A minha, provavelmente por causa das buchinhas ou das roelas aqui que deveriam ser isolantes, deu um mau contato e ela está encostando direto. Então quando eu coloco no lugar certo, mesmo sem apertar a buzina, ela fica disparada. Isso provavelmente pela qualidade das peças, né? Hoje as peças de reposição não têm a mesma qualidade de antigamente. Então eu comprei os dois kits, né? Vamos ver se um deles resolve. Eu não preciso nem trocar tudo, na verdade eu teria que trocar só as buchinhas mesmo, mas vamos lá, eu vou mostrar aqui no detalhe para vocês. Bom, eu poderia usar a chave de fenda? Poderia, mas como a gente tem preguiça, vamos usar a parafusadeira. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona ali em cima da mesa. Bom, vamos lá. Eu deixei desmontado aqui para mostrar as peças para vocês. Essa daqui é a base onde fica preso o botão da buzina, né? Aquele miolo do volante. Aqui a gente tem a placa de contato. Essa placa fica em contato ali com a base do volante, que está ligada no negativo. A gente tem 3 parafusos, 3 molas. Tem 3 arruelas de nylon, né, que servem para isolar, e tem 3 buchas de nylon também que também servem para isolar. Eu peguei um outro volante aqui, esse volante é o original da Brasília, eu não tirei o do Fusca ainda, mas depois eu vou tirar para vocês. Deixa eu abrir um espaço aqui e vou mostrar como é que funciona. Então, esse volante aqui fica parafusado na coluna de direção e a coluna de direção está aterrada, né? Então toda essa placa daqui vai estar aterrada também. Essa plaquinha daqui vai ficar em contato com ela. Então ela também vai fazer parte do aterramento do carro. E a gente tem o botão que faz o disparamento da buzina. E ela vai estar ligada, ela vai estar isolada disso daqui pelas buchas. A bucha serve exatamente, vem uma arruela aqui em cima de nylon para isolar daqui. E vem uma bucha na placa para isolar da placa. Então eles estão desacoplados, né? Um está isolado do outro, esse aqui está ligado no negativo do carro e esse aqui está ligado na buzina, onde seria o negativo, né? Onde a gente precisa fechar o contato. E o que acontece quando a gente aperta o botão da buzina,
ele tem três possibilidades de movimento, né? Por onde estão os parafusos aqui. Ou ele vai inclinar para cá, ou ele vai inclinar para cá, ou ele vai inclinar para cá. Em qualquer um dos casos, quando ele inclinar, essa peça vai fazer contato com essa daqui. Ela fica nessa posição, então ela vai fazer contato com essa, vai fechar o circuito e vai disparar a buzina. Eu já dei uma olhada aqui nas peças, os parafusos não estão parecendo ruins, mas das três arruelas aqui, uma está bem detonada, ela está até diferente das outras. Tem duas branquinhas, eu não sei se vai dar para ver, deixa eu botar aqui em cima, peraí. Tem duas branquinhas e tem uma mais escura. Essa mais escura está bem amassada, então eu estou achando que ela faz parte do problema aqui. De qualquer maneira, como tem a do kit novo, eu vou pegar e vou fazer a substituição. Vou aproveitar o parafuso está novo, as molas parecem boas também. Vou trocar só as buchas. Na verdade, eu vou trocar as arruelas e vou trocar as buchas também. Elas não parecem estar ruins, mas já que tem novo, né, vamos trocar também. Vamos lá. Bom, eu vou tirar aqui o volante para mostrar para vocês como é que funciona o contato por trás, né? E mostrar essa diferença que eu falei dos mais antigos para os mais modernos. Esse meu já é o mais moderno, entre aspas, né? Ele é 77, então ele não tem o fio que vem direto da buzina para cá. Aí como é que ele funciona, né? Sai o fio do negativo, ele liga num cabinho aqui na chave de seta e ele termina aqui nesse contato. Esse contato é como se fosse um carvãozinho, né? Que faz contato do fio que está vindo de lá com essa parte de trás aqui do came. Aqui é o came, né, que tem esse ressalto que faz a seta desarmar quando você liga a seta para um lado ou para o outro. Esse ressalto que tem aqui, que passa ali dentro e faz a seta desarmar. Tem muito Fusca que dá problema nisso também, né? E geralmente o culpado é isso aqui, ele desgasta com o tempo, acaba quebrando. Ou às vezes até o volante está um pouquinho mais para frente, não está tão perto ali da chave de seta e acaba não desarmando. Isso é simples de resolver também. Se o seu estiver acontecendo isso, é só você desmontar o volante e dar uma olhada que provavelmente ou ele vai estar muito afastado ou isso aqui vai estar quebrado. Ele é de plástico aqui. Mas então, aquele contato, fecha o contato com essa placa aqui de metal e ela está isolada do metal aqui do volante. Então esse metal do volante, como está parafusado na coluna de direção, isso aqui faz tudo parte do negativo do carro. Esse fiozinho daqui está ligado só nessa base aqui de metal. E aí, como ela está isolada, o contato da buzina passa por ali, fecha aqui e vem parar nesse fio. Então, o buzinar simplesmente, na verdade, é encostar aqui, esse fio aqui. Fechou o contato com o negativo, a buzina dispara. Não tem nenhuma engenharia rocket science por trás, é bem simples mesmo, mas costuma dar muito problema e eu acho que é fácil de resolver. Então, vamos lá. Eu vou levar ele ali para a mesa e vou montar aqui em cima porque fica mais fácil montar no volante definitivo. Eu ia fazer naquele da Brasília, mas eu ia ter que montar para mostrar e desmontar de novo, então vamos fazer com o certo. Eu tenho uma plaquinha dessa do contato nova que veio com kit e tem essa aqui que é antiga. Eu acho que nenhuma das duas é original, né? Mas eu tô botando mais fé na que tava lá, ela tá me parecendo ser um pouco mais robusta, mais grossa. Não sei, vamos tentar, vamos testar botar a nova. Bom, como é que a gente monta isso daqui? Primeiro nessa plaquinha, a gente coloca aqui as buchas de isolamento. Vai uma aqui e outra aqui. Aqui tem o parafuso onde vai entrar o fio da buzina, eu já vou soltar ele. Eu vou deixar ele aqui de lado, depois a gente monta direitinho. Beleza. E aí como é que a gente começa a montar por aqui? Bom, para cada parafuso, a gente vai colocar uma arruelinha dessa de nylon também. Tá vendo? A arruelinha vai entrar bem aqui. E é justamente para evitar que tenha o contato aqui entre essa placa e a placa de baixo. Então, para todos eles, a gente vai fazer a mesma coisa. A terceira arruelinha ficou... tá aqui. Estava embaixo do volante. Bom, o
parafuso eu vou aproveitar o que já estava também. Ele já tinha sido trocado, provavelmente. Eu tinha dado uma geral nesse carro, tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu acho que esse parafuso eu tinha trocado já também. Então estão aqui os 3 parafusos, com as 3 arruelas de nylon. Então o parafuso está isolado dessa chapa daqui. Ele não faz contato com ela. E aí como é que a gente encaixa aqui? Essa peça, ela tem uma parte que tem uma bordinha para cima e tem uma parte que é mais arredondada. Essa parte arredondada, ela fica para baixo. Eu vou colocar aqui, e ela tem um corte aqui também, né? Esse corte precisa bater com a posição onde fica o parafuso da buzina aqui. Eu tirei ele, né? O parafuso fica aqui em cima, então esse corte tem que estar alinhado aqui com a posição do parafuso. Ela vai ficar encaixada assim, né? A placa da frente, a placa de trás de contato, as buchas atravessando aqui, só para garantir que uma não tenha contato com a outra. E aí, como é que funciona a parte mais chata de ligar isso aqui, né? Deixa eu ver se esse volante fica em pé. Eu vou colocar uma mola dessa aqui em cada buraco do volante. Essa de verdade é a parte mais chata de fazer mesmo. Deixa eu ver se inclinada ela fica para me facilitar a vida. Tá, eu acho que vai ficar. Boa. E aí esses 3 parafusos aqui do conjunto que a gente montou, eles vão atravessar essa mola e vão ficar apertados, travados aqui na base do volante. Então vamos lá. Essa parte daqui é onde a gente tem que exercitar a paciência, porque ela é bem chata mesmo de fazer. Bom, pelo menos todas as vezes que eu fiz, a mola pula, o parafuso pula. E ele faz uma certa pressão também, né, por causa da mola. Mas geralmente depois que a gente consegue apertar o primeiro, o resto vai mais fácil. Vamos tentar. Bom, esse aqui pegou. Então foi fácil, né? Eu falei pra vocês que é difícil, mas dessa vez deu bom. Aqui tem que ter um certo cuidado pela qualidade das buchas aqui da arruela, de não apertar muito forte esse parafuso, porque elas podem estourar. É só o suficiente para manter eles mais ou menos na posição aqui. Isso. E aí o que acontece? Essa placa da frente está isolada da placa de trás e quando eu aperto aqui as duas fazem contato, ó. Eu vou deixar ele apertado assim do jeito que tá, não vou apertar mais. E a gente testa lá no carro para ver se vai dar algum mau contato ou não. Como quando a buzina disparou, eu acabei arrancando o fio, eu acabei arrancando junto o terminal que estava aqui. Então vamos colocar um terminal novo também. Só para a gente não colocar o fio direto, deixa eu até fazer o contrário. Só para a gente não colocar o fio direto ali no parafuso, porque isso é fonte de dor de cabeça depois. Eu gosto de botar ele invertido assim, porque ele prende melhor. Se puxar ele, né, tensionar sem querer, a chance dele desencaixar é menor fazendo assim. Tá bem preso. Vamos colocar o parafuso de volta aqui. Eu odeio parafuso fenda. Mas vamos manter a originalidade, né? Ou talvez também eu já esteja enxergando mal. Eu não duvido disso também. Aliás, eu não duvido não, tenho certeza disso. Pronto. Ele está bem preso. Vou colocar essa sobra do cabo aqui para dentro. Só para ela não ficar no caminho quando eu for colocar lá na coluna de direção e apertar de volta. Bom, o que eu vou fazer aqui? Não me julguem. Vou botar a luva só para não fazer uma cagada. Mas isso aqui é importante também. Como o contato aqui na chave de seta é de metal e essa placa aqui é de metal, não me julguem,
Mas eu vou passar um pouquinho de graxa só aqui para reduzir um pouco o atrito. E o barulho também, né? Porque de tempo em tempo ele faz um barulhinho de metal arrastando. Então isso aqui ajuda a proteger. A luva é só para não sujar o dedo, tá? Ela já vai embora. Hoje estamos no modo frescura. Vamos lá. Vou deixar esse fio para fora mesmo por enquanto. Senão ele vai atrapalhar apertar a porca aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, vamos fazer um teste. Eu vou virar a chave aqui. Já é um bom sinal. Funcionando. É, do lado de cá não tá dando contato legal, do lado de cá tá. Eu acho que eu vou ter que apertar mais um pouquinho o parafuso aqui, né? Eu não queria apertar, mas eu acho que ele ficou muito frouxo. Deixa eu fechar aqui. Aqui eu tô achando que o problema é por causa das buchas. Quando eu tô puxando aqui, ele não tá encaixando legal nos encaixes aqui da bucha. Acabou então que o kit que veio com as buchas vai ser útil, né? Eu vou trocar aqui. Eu acho que parte do problema eram as buchas mesmo, então vamos lá. Quase. Essa aqui. Mas essas aqui realmente estão bem gastas. Essa aqui tá até torta. Ela tá bem torta, né? Vamos lá, mais uma tentativa. Já tá com as buchas novas aqui. Bom, ó, não tá desencaixando mais, né? Isso é um bom sinal. Vamos ver. Não tá disparada. Buzinou pra cá. Buzinou pra cá. Buzinou em cima. Bom, acho que agora foi. Bom, o que eu acho que a gente pode tirar de lição disso? Não sejam preguiçosos igual eu. Já que vai trocar, troca tudo que precisa, né? Já veio no kit a bucha, troca a bucha também. Então ali, na verdade, eu troquei as arruelas de nylon, troquei as buchas de nylon, a bucha do parafuso, né, para não deixar dar o contato, e troquei as buchas do miolo do volante também. Agora tá direitinho, eu tentei ter menos trabalho, né, mas não deu certo. E aí eu vou aproveitar, a buzina tá funcionando, mas eu tenho outro problema também. Lá na porta do motorista, a maçaneta que abre a porta soltou tem muito tempo, e eu tô para botar um tempão e fiquei com preguiça, tentei encaixar outro dia e não deu. Então vamos aproveitar e botar ela no lugar para ficar tudo certinho.
Aí eu acho que isso fecha o Fusca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês qual foi o meu problema com a maçaneta ali. Essa maçaneta dele, ela é meio chata, ela tem uma haste ali estriada na porta, isso aqui encaixa nela e ela tem um furinho aqui que atravessa um pedaço de metal para travar na parte estriada que sai de lá. Só que ela sai uma parte muito pequena e é muito chato de colocar isso, porque ela vai esse acabamento ainda e sobra um espaço muito pequeno para botar a trava ali, né? Então assim, eu desisti, eu vi um tutorial na internet uma época que ensinava a fazer um furo aqui, rosquear ele e colocar um parafusinho Allen. Porque aí esse parafusinho ia prender na haste, né? Então não ia atrapalhar. Ele é pequeno, com esse acabamento ele consegue pegar pelo menos um pedaço e depois eu travava o parafuso aqui com a chave Allen. Mas ainda assim é difícil também. Vamos tentar lá comigo que se a gente resolver já tira mais um problema da lista. Eu tive que desenvolver aqui uma ferramenta de alta tecnologia porque o parafusinho Allen fica muito perto daqui do puxador, né, da maçaneta. Então com uma chave Allen normal eu não consegui colocar. Eu não consigo girar, na verdade, né? Até consigo encaixar nele, mas não consigo girar. Mas eu acho que com essa ferramenta técnica aqui vai dar certo. Eu já vou deixar ela na posição. Porque até isso é complicado aqui, ó. Aqui tá bom. Vamos tentar. Eu nunca falei que não ia ter gambiarra. Bom, mas não prendeu também. Vamos tentar de novo, porque a gente não desiste nunca aqui. Vou ter que fazer mais pressão para tentar pegar mais para dentro ainda. Eu fiz um teste outro dia, se eu tirar esse acabamento aqui fica bem mais fácil. Mas o problema é que fica feio também. E aqui a gente quer que fique funcional e bonito. A gente não trabalha com mais ou menos. Vamos lá. Bom, parece que foi. Acho que deu bom, hein, pessoal? Deu tudo certo no final, a buzina tá funcionando, a porta tá abrindo e fechando. Mas qual é a ideia? É mostrar para vocês que a gente consegue fazer as coisas por conta própria também, né? Tem manutenções pequenas, às vezes até maiores, que a gente olha e se assusta, parece que é uma coisa muito complicada, mas quando você vai ver, ela é relativamente simples também. E para quem gosta de meter a mão na massa, tenta, não desiste não. Às vezes não é nem pela questão financeira, às vezes você vai levar a algum lugar, a pessoa vai cobrar relativamente barato, mas é mais pelo prazer de você resolver por conta própria, né? O famoso faça você mesmo. Então tenta também, se não for no carro, em casa, trocar uma tomada, consertar alguma coisa lá que não está funcionando, que está com um mau contato, coloca a mão na massa também e aí conta aqui como é que foi a sua experiência. Bom, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, deixa um like aqui também pra gente. E se não tiver gostado, também se inscreve do mesmo jeito, deixa o like e estamos aqui para tentar dar o melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!